chegou recentemente na Netflix aquela série que os críticos chegaram até a comparar com Game of Thrones. A gente está falando de Sombra e Ossos. E será que essa comparação faz sentido? Sombra e Ossos está à altura de Game of Thrones? É isso que a gente vai descobrir hoje aqui nesse vídeo. Aguarda até o final do vídeo, porque tem muita coisa bacana pra você. Solta a vinheta aí, Brunão! Fala, meus amigos do canal Séries em Série! Eu sou o Vinícius Saboia e hoje a gente chega pra falar de Sombra e Ossos. Uma série que promete bater de frente com Game of Thrones. Será que consegue? E se você tá aqui pela primeira vez, já vai logo deixando o seu like. Mas se você é da turma do eu gosto de ver pra crer, vou dar o like só lá no final pra ver se o vídeo é bom, não tem problema. Te lembro lá no final também pra você deixar o like aqui no Séries em Série, nesse vídeo maravilhoso, que a gente tá com conteúdo cada vez melhor. Mas vamos lá falar de sinopse de Sombra e Ossos. Baseado no livro homônimo, Sombra e Ossos conta a história do reino de Ravka, que há milênios está dividido em duas partes por conta de uma fenda um pouco tenebrosa. E nesse mundo, nesse reino, mora Alina, que é uma órfã que foi recrutada pelo exército, pelo primeiro exército do Czar, para combater as forças do mal. Esse exército, ele é responsável por acompanhar os Grishas, que são seres mágicos desse mundo que estão ali também lutando para combater esses seres do mal. E para vencer essa guerra e unir o seu país, a Alina vai ter que aprender a controlar os seus poderes e vai ter que aprender, inclusive, a confiar mais em si mesma. Bom, eu falei dessa sinopse porque os bons costumes dos nossos vídeos aqui fazem com que a gente fale da história daquela série ou daquele filme. Mas que realmente a história de Sombra e Ossos é muito mais completa do que a sinopse traz pra gente, é mais complexa do que vem toda essa informação da sinopse, sim, muito mais completa e complexa do que a história traz. Pelo menos a gente falando dessa primeira temporada, né? Que a gente já imagina que vão ter as continuações, porque uma série com esse hype não tem como não ter essas continuações. E essa primeira temporada, ela é exatamente falando dos dois primeiros livros de Sombra e Ossos. E eu vou te contar, hein? Essa história traz uma riqueza de detalhes do que vem do livro que é fora do comum. A história de Sombra e Ossos traz um ritmo de ação e explicação muito coesos, que são muito bem explicados no decorrer de toda a série, de forma muito bem orquestrado ali entre os episódios, entre a história central. É muito bem colocado a história no decorrer de toda essa primeira temporada. Ou seja, uma história com um ritmo muito bem definido, que vai te prender a todo momento para você realmente não tem como não gostar dessa história. Então você já vai ficar preso nos primeiros episódios com uma história muito bem concatenada que vai até o final de forma brilhante. Agora falando um pouco da produção de Sombra e Ossos, quando a gente fala de produções que são oriundas dos livros, a gente precisa pensar que a direção tem que estar muito ligada na forma em que vai traduzir aquilo que está nas páginas dos livros. Por quê? Eles precisam pensar que em algum momento aquele público, o público desses livros, já imaginou como era aquela história. Então eles precisam traduzir essa história possível, imaginada pelo público, de uma forma muito perfeita, para não perder os seus telespectadores. A gente sabe que já teve muitas produções que vieram dos livros e que acabaram perdendo um pouco esse foco naquilo que estava pensando e não tiveram tanto sucesso. Inclusive, a gente tem um vídeo aqui no canal, um top 5, falando de filmes tops que vieram dos livros. Vai lá depois desse vídeo conferir, porque vale muito a pena. Mas voltando a falar um pouquinho mais de Sombra e Ossos,
Sim, essa produção conseguiu dar esse segmento nas telas, na sua televisão, de forma com que você já tenha pensado isso em relação ao livro que você já leu lá atrás. E eu vou te falar mais ainda. Se você está assistindo a série sem ter lido ainda o livro, você não perde nada. Pode assistir essa série sem ter lido o livro, porque sim, o livro tem muita riqueza de detalhe, mas a série é muito top em traduzir de forma muito bem feita tudo que veio daquele livro. Outro ponto que chama muita atenção são os efeitos especiais e visuais que estão nessa série muito top. Os efeitos foram feitos com um capricho muito grande. Quando a gente fala, por exemplo, de uma série em que tem muito ser de magia, muita magia nesse meio, a gente precisa entender que precisa ter um efeito especial muito forte. E eu vou te falar que em alguns momentos da série não explica exatamente qual é o poder de cada um dos povos, mas isso fica traduzido de forma tão perfeita que você, só de bater o olho, consegue saber qual é aquele... os aélios mexem com o ar, então você já consegue entender. Só de ver a série, não precisa ter uma explicação muito forte, porque a produção foi muito perfeita em traduzir aquilo que ele quer dizer em relação a essas magias ou os poderes. E eu vou te falar, quando a gente fala de efeitos especiais ou efeitos visuais de Sombra e Ossos, deve ter sido um belo de um orçamento que foi aplicado nessa série, porque o capricho é muito grande. Bom, quando a gente fala de Sombra e Ossos, a gente sabe que a série ainda traz alguns temas dentro da sua história que são muito atuais, como, por exemplo, a diversidade. E eu vou te falar que não é só a diversidade quando a gente trata do público LGBT, não. Ele traz uma diversidade muito maior entre povos, entre pessoas que estão em locais específicos, guerras. Então traz uma inclusão, uma diversidade muito grande e de forma muito natural. O tema não é empurrado em momento algum para você. Ele está encaixado dentro da história de uma forma tão forte que você vai passar por ele sem perceber. Ou seja, se é um tema sério sendo retratado numa série, ele passa despercebido e você sabe que está falando daquilo, com certeza é um texto que fez um diferencial dentro da série. Mas, dando seguimento aqui para falar um pouquinho de Sombra e Ossos, a gente precisa voltar naquela primeira pergunta que eu fiz lá atrás. Essa série pode ser comparada com Game of Thrones? A resposta é sim e não. Ah, Vinícius, mas como assim? Sim e não. Nós temos temas iguais sendo retratados pelas duas séries, mas com propostas bastante diferentes. Sombra e Ossos é uma série mais juvenil e que ainda está buscando o seu espaço. Diferente de Game of Thrones, que já é uma série consolidada, com início, meio, final, ou seja, uma série mais madura. Game of Thrones já tem uma história a ser contada ali, que um público muito conquistado e que Sombra e Ossos segue por esse mesmo caminho. Claro, quando a gente fala de uma produção, de ação, de história, de enredo, as duas são muito top e podem sim ser comparadas. Mas Sombra e Ossos ainda vai ter que galgar um caminho para chegar no tamanho que Game of Thrones é hoje em dia. Mas, quando a gente fala de uma comparação, por que não Sombra e Ossos não ser uma mega de uma produção a ser comparada com Game of Thrones? E são por todos esses pontos que Sombra e Ossos não tem como receber uma nota menor do que 5 estrelas. Sim, uma série top, com uma produção de primeira linha, que vai te prender no todo o enredo do início ao fim. Uma série que tem que estar na sua lista para você começar a maratonar já hoje. Então, o que você está esperando? Depois dessa dica, então, do Séries em Série, não tem por que você demorar tanto para começar a ver Sombra e Ossos. E se você vai começar pela série para depois ler o livro, pode ter certeza que a série vai te dar muito mais vontade de ler esse livro. E você, é do time Game of Thrones ou do time Sombra e Ossos? Escreve aqui nos comentários para qual das séries você acha que tem uma melhor produção ou se as duas são equivalentes realmente.
Coloca lá, eu sou do time do Game of Thrones, eu sou do time do Sombra e Ossos, gosto mais dessas histórias juvenis ou das histórias mais maduras. Escreve aqui no comentário, a gente quer confabular, a gente quer falar bastante com vocês e isso engaja a gente muito mais a trazer vídeos muito tops para vocês. E se você é aquele que esperou até o final do vídeo para dar o seu like, esse é o momento, vai. Deixa o like aqui, se inscreve no Séries em Série. Toda semana 3 vídeos top com muita dica bacana de séries e filmes para você colocar na sua lista. Inclusive, uma dessas dicas pode ser esse vídeo aqui. Vai lá, assiste. Tenho certeza que você vai gostar bastante. A gente se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo. Fui!